Olá pessoal, começa agora mais um Semana Tech, o podcast da Info. E aqui ao meu lado, Cauã Taborda, o fã do Rolling Stones. Olá pessoal, tudo bem? E aqui do meu outro lado, Thiago Tange, ilustre palmeirense. Pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu sou Fabiano Cândido. E ali na produção, Cadu Silva. Olá pessoal. E nosso especialista Mega Blaster em redes sociais, Vences, Marcelo Venceslau. E aí pessoal? Muito bem, vamos começar aqui a semana, né? Você viu ontem que o Corinthians perdeu, né? Que tristeza, mas enfim, não vamos falar disso. Bem, a notícia da semana, eu acho que uma das mais importantes, tiveram várias, foi que a Sony confirmou o novo videogame PlayStation 4 no Brasil em novembro, também no mercado europeu e americano. Aqui no Brasil, ainda acho que o preço está um pouco indefinido, mas deve custar por volta de R$2.000. Duas perguntas que quero debater com vocês. O que vocês esperam para o PS4, tá? E quais as apostas para o PS4 no Brasil? Vocês acham que ele vai pegar ou não? Eu lembro que o PS2, que nem foi lançado oficialmente no Brasil quando foi anunciado no mercado americano, japonês e europeu, vendeu muito no Brasil. Foi um dos videogames que mais sucesso fez aqui. E aí, o que esperam do... Primeira coisa é falar que você perdeu sua aposta feita ao vivo aqui para todo mundo no último podcast sobre o preço do Xbox, está gravado. Que aposta? Então a minha aposta para o PS4 só confirma o que eu tinha dito antes, que eu acho que o PS4 nessa nova geração é um videogame muito mais preparado para satisfazer o consumidor do que o Xbox. Claro que a gente só vai descobrir isso na prática, quando as pessoas comprarem, se as pessoas comprarem, o tamanho da base de usuários que esses dois consoles vão ter. De qualquer modo, eu acho que sim, o PS4 tem um apelo muito grande no Brasil. É um histórico que vem desde o PlayStation 1, que foi um videogame de muito sucesso no país. Parece que o PS2 replicou esse sucesso. E o PS3, agora que os preços estão mais baixos, com títulos exclusivos, que eles são acessíveis finalmente para uma parcela um pouquinho maior da população, não todo mundo, porque os jogos ainda são caros e o videogame ainda é caro. Tem jogo de R$200 ainda. Eu acho que está melhorando a situação do PlayStation em relação ao Xbox. Mesmo porque o Xbox, o tradicional do Brasil, todo mundo sabe, ir lá destravar o Xbox, ele não tem acesso a live, compra pirata e tudo mais. Então usufrui do sistema de jogo no Brasil quem é um usuário de Sony, a maioria. Então acho que nesse sentido o PS4 tem uma grande chance aqui. Eu acho que o PS4 pode continuar o sucesso que vem ali do PS2 e o pouquinho do avanço que teve o PS3. Então acho que ele vai conseguir dar uma continuidade no Brasil. Por conta da característica da Sony não cobrar para jogar e tudo mais, conseguir transferir os jogos antigos, mesmo que cobrando um pouquinho, mas consegue. Então acho que tem uma série de questões aí que colocam ele à frente do Xbox One. E até uma questão cultural, né, Cauã? Porque o pessoal, a geração mais nova, começou com o PlayStation 2, 3, talvez, agora vai migrar para o 4, mas também é uma coisa da cultura. Quando a Sony veio com 32 bits, com o que era o PlayStation, aquela foi uma revolução, né? Porque tinha muito jogo bacana, você tinha uma plataforma que ela era barata, né? Teoricamente barata, porque depois você até pegava, né? O Brasil teve essa cultura, né? Felizmente ou infelizmente, que tinha muito jogo que você pagava 5 jogos por R$10, que eram jogos piratas, né? Então, mas querendo ou não, isso fez com que a Sony conseguisse muito mercado. E agora, com o PlayStation 3 principalmente, que a pirataria foi muito coibida, né, por conta de uma série de questões que as empresas fizeram, você poder jogar online, você só pode ter, o jogo não pode ter destravado nem nada, você conseguiu pegar aquele público que já jogava o PlayStation e só aumentar nessa base que é a galera mais nova, que está chegando agora. E aí com o PlayStation 4 eu vejo mais uma migração natural. Se o Xbox One tivesse feito uma coisa muito revolucionária, muito bacana, assim, talvez você falar, agora tem um rescaldo bom aí para ter uma briga legal. Mas com, né, uma disputa que não tem grande diferença entre um e outro, o pessoal tende a ficar com a Sony, né? Aliás, isso que eu ia falar, eu não vejo muita diferença entre o PS4 e o Xbox One. Assim, não há uma evolução muito grande em um que vai deixar o outro assim na rabeira, assim. Com o Xbox,
ao 360 e o PS3, inclusive, tem uma diferença muito grande de hardware. Muita gente fala que não, tem gente que fala que sim, mas existe uma diferença. Só que o PS3 nunca aproveitou essa potência extra que ele tem para ficar um pouco à frente, né? E ali o Xbox cresceu, mesmo sendo um pouco inferior, cresceu ali em relação ao PS3. Porque o que dita o mercado de games são os games. Então não adianta nada o PS3 ter um hardware maior se os publishers vão fazer o game customizado para rodar nos dois produtos. Então claro. Isso não adianta, não era o caso. Agora que Xbox One e PS4 tem um hardware parecido, fornecido pela mesma fabricante inclusive, vai mudar um pouco isso. O que vai fazer talvez a diferença entre A e B são os títulos exclusivos e as parcerias que essas fabricantes têm com os desenvolvedores de games. Caso, por exemplo do Last of Us para o PlayStation 3 ou do Halo para o Xbox. Blockbuster, né? Então eu acho que tende a se firmar nisso. Mas a disputa, na verdade, não vai ser entre Xbox One e PS4. Talvez o PS4 esteja até já ganhando. Mas a disputa vai ser com dispositivo móvel e com desktops, com computadores e notebooks e ultrabooks. Porque a Nvidia fez uma parceria com a Ubisoft para começar a desenvolver games. Então ela monopoliza as GPUs e vai monopolizar o desenvolvimento também. Então ela vai casar tudo ali para tudo que funcione melhor. Vai fechar a plataforma e vai controlar as variáveis. Então tá um mercado maluco assim de game, porque ao mesmo tempo que para você ter um computador para jogar, você paga muito mais caro que um console. O desenvolvimento, como disse já o desenvolvedor do Call of Duty, está indo melhor nos PCs e nos sistemas que... Tem mais capacidade o PC, né, aliás? Sim, exato. Então, é muito doido ver o que tudo vai acontecer, assim. Eu acho que o grande boom vai ser esse, assim. O final do ano vai ser, pra quem gosta de games, vai ser um final de ano, assim, muito quente, né? E muito lançamento bom, inclusive, pra PlayStation 3, pra Xbox 360, né? Tem muita coisa que, por exemplo, se você pegar o novo jogo do Batman, que é muito esperado, né? O Arkham Origins. Tá com... Né, a galera... Foram 2 jogos fantásticos de Batman, né? O Arkham City é um dos melhores jogos de super-herói, na minha opinião, que já lançaram. E agora tem uma expectativa muito boa de fazer o desfecho dessa trilogia, que também tem o FIFA 14, tem o Pro Evolution Soccer. Vai doer o bolso. Vai. Pra quem gasta com isso, vai doer bastante, né? E vai coçar pra comprar os dois. E você, que já tem os dois, vai querer ter os 4? Provavelmente terei os dois. Vamos ver, né? Vou lutar pra isso. Agora, você fez uma notinha essa semana sobre o Alejo. Alejo ou Alejo? Alejo, né? Alejo. Célebre, era da franquia do... Era International Superstar Soccer. Pensou um futebol com esse cara, um remake no PS4? Isso é genial, mas eu tava falando do Alejo porque eu não sei quem foi o desenvolvedor. Se você estiver vendo, fale conosco, porque eu queria dar o crédito. Fez um documentário, né, de 2 minutos e meio contando a história do Alejo. Que o Alejo, né, naquela época que você não podia colocar o nome dos jogadores da seleção brasileira, você inventava. E como não conhecia muito o Brasil, então chovia nome que era meio hispânico, né? Então Alejo, Beranco, coisas assim, eram jogadores brasileiros. E o Alejo era muito bom de bola, camisa 7, atacante, e fizeram um documentário. Em vez de fazer o rosto das pessoas, era tudo em formato de pixel. E aí tinha o narrador, né? Quem se lembra era Campeonato Brasileiro 96. Tinha o narrador que falava em português, mas com um sotaque meio japonês, meio espanhol. Então eles se reproduzem, é genial. Depois vocês confiram que é muito bacana o documentáriozinho que fizeram. O Alejo é um ícone pra muita gente. É um ícone. E o International Superstar Soccer virou um item cult, assim, entre as pessoas. É muito interessante. Ainda tem fliperama dá pra encontrar o... Tem muito... Você baixa o jogo e joga no computador, né? Emulador. Mas fliperama faz tempo que eu não vejo. Você que gosta muito de futebol, já jogou? Sim, lembra dele ou não? Não. Eu odeio jogos de futebol. Basicamente é isso. Temos alguma pergunta, Vence? Lembrando que você que está ouvindo aqui esse podcast ou nos vendo aí como webcast, a gente grava sempre ao vivo, toda quinta-feira, às 16 horas, para você ter a chance de interagir com a gente e perguntar na hora. Qualquer pergunta, né? Qualquer pergunta. A gente responde tudo. Responde tudo. Qualquer coisa. Sem vergonha. Qual que é o sentido da vida? 42. Tá vendo? O cara manja muito. Na lata, né? Na lata. Bem, vamos ao segundo tema, que também é um lançamento importante.
o Moto X, que chega, sem ser na próxima, a outra semana, será anunciado aqui no Brasil pela Motorola. Quer dizer, Googorola? Googorola. Motorola não confirmou, mas o convite enviado a toda a imprensa traz umas pessoas felizes usando um Moto X. Ou seja, o evento vai ser o lançamento do Moto X. Olha, há muita expectativa em cima do aparelho, né? Sim, porque o que a gente sabe hoje, né, com os reviews lá de fora que já pipocaram, as pessoas comprando e tudo mais, é um aparelho que não briga com os tops. Nexus 4 ou Galaxy S4 ou HTC One em especificação. Ele é um dual-core, não um quad-core. Só que ele traz um recurso que, ao que parece, é inovador. Mesmo que utilize, que todo mundo escuta, a Siri já faz isso, o Galaxy S Voice já faz isso. A diferença é que ele te escuta de uma maneira ativa, né? Você não precisa ir lá apertar um botão, chacoalhar ou fazer alguma coisa para que ele te escute. Ele fica te escutando o tempo todo. Então isso é uma quebra de conceito, né? Muito próximo do que Star Trek mostrava com Hello Computer, para você falar com o computador ao invés de digitar ou fazer alguma coisa. Ou com o que o Tony Stark faz com o Jarvis em Homem de Ferro, que ele conversa com o computador e o computador entende o que ele está falando na hora e dá a resposta. Obviamente a gente vai testar esse aparelho e, enfim, mas calma, pelo que você leu, pelo que você já pôde perceber em relação a isso, você acha que o Moto X, o Moto X, ele tem capacidade para ser um dos melhores aparelhos já feitos pela Motorola? Eu lembro porque tinha o Razr HD, teve outro também lá atrás que era o StarTAC, que também foi um ícone da... O V3, que foi um sucesso. Qual que é a sua expectativa para esse aparelho? Olha, pelo que está gerando de burburinho fora, a minha expectativa é grande. Por quê? Porque ele é um aparelho muito bem construído, ele não é feito em Kevlar como é feita a linha Razr topo de linha hoje, atual, mas ele é feito em policarbonato, um plástico levinho e tudo mais. E ele tem uma tela de 4,7 polegadas, mas ele é compacto. Ele é menor que o meu Razr Max, por exemplo. Então, é um aparelho que está muito alinhado com o conforto do usuário. É um aparelho de qualidade. Sim. Então, e com a grife do Google também. Exato, e tem essa chancela do Google por trás. Tem uma pergunta. O Juliano Olivetti, ele perguntou se vocês acham que o Moto X tem condições de brigar com os tops de linha do mercado. Meio continuando o que a gente estava falando aqui, apesar de ele não brigar em especificação, ele tem condição de brigar sim, porque é um aparelho bom, é um aparelho que, pelo que está sendo mostrado, os resultados que vêm lá de fora, é um aparelho que é elegante, é um aparelho funcional e extremamente eficaz, porque ele abandona, inclusive, a interface que a Motorola aplicava em cima do Android, que já era simples. É uma evolução muito grande. Sim, é um aparelho que parece o Android puro ali. Claro, e talvez, além de falar de especificação, é importante o conceito, né, do Moto X como para a empresa, né, para você tentar aí, a Motorola estava tentando algo que pudesse revolucionar, transformar, e a aquisição do Google veio muito ao encontro disso. Então é você também tentar reformar o conceito, né, da marca, você trazer a marca de volta ao jogo. Então talvez não vá brigar de igual para igual, ou não tenha as vendas que para brigar com os topos de linha, mas você transformar esse conceito é algo muito importante, na minha visão. A Motorola também, com esse lançamento, ela não quer entrar na disputa de quantidade de núcleos no processador, de velocidade de processador, ela quer entregar uma experiência. E com o hardware que ela fez, que ela produziu, ela parece ter alcançado a experiência ideal. Obviamente que o Moto X vai chegar de uma maneira ali empacotadinho, mas no futuro provavelmente ele vai ganhando, nos próximos meses eu acho, mais recursos, vai ganhando um recurso talvez até com uma certa antecedência em relação aos outros Androids, mesmo os topo de linha da Samsung ou da HTC, porque vai ter ali o apoio do Google o tempo todo. Não, eu acho que no lançamento tem duas questões que a gente precisa esclarecer, que a gente vai saber se de fato o aparelho tem uma força de mercado para o Brasil ou não. Uma é o preço, e a outra é se o recurso que eles estão oferecendo vai se adaptar bem ao português, porque tudo que a gente vê hoje chega aqui só em inglês. Exatamente. A Siri só fala inglês, o S-Voice só fala inglês direito, então é uma questão de olhar o mercado brasileiro e ver o que vai acontecer. Se ele chegar falando português, já tem uma vantagem grande em relação aos concorrentes, porque é isso, as pessoas, a gente mesmo que conversa em inglês com fonte, conversa em inglês fora,
não tem uma pronúncia perfeita. Sim. Então, é difícil do software reconhecer a gente em muitos casos. E também não é prático, né? Acho que... Tem que ser na língua nativa. Tem que ser na língua nativa. Se ele se propõe, inclusive, por exemplo, desculpe até te interromper, claro. Usar o celular para fazer tradução em tempo real, tá? A pessoa tem que falar na sua língua nativa, o celular falar na outra, interpretar isso e falar na outra língua. Então não faz sentido, tem que ser na língua nativa. Claro. Mas sabe o que eu fico esperando? Eu fico esperançoso em relação a esse recurso, porque a Motorola, ela tem essa unidade da Motorola que foi comprada pelo Google, que é a Mobility, ela já tem alguns anos de Brasil e sempre naturalizou todos os seus aparelhos. Todos os aparelhos são fabricados aqui. Mesmo software, então eu acho que vai ter, se não chegar, vai ter uma força para que tenha uma tradução, uma modificação para o português brasileiro. Um exemplo disso é o teste de fogo, que é o meu nome. Qualquer dispositivo de reconhecimento de voz, Cauã, não entende nunca Cauã. Então, o Brasil tem essas especificidades, né? Então a gente... Cauã ou Tan, qualquer coisa menos Cauã, o reconhecimento de voz entende. Então, pô, se isso funcionar, vai ser muito legal, assim. Acho que é um recurso que chama muita atenção. Vamos ver o que vai acontecer. Logo mais estará aí o Moto X. Muito bem, e dando continuidade, vamos lá agora falar sobre uma história curiosa. Um hacker invadiu a conta do Mark Zuckerberg, o dono do Facebook. E ele fez isso para testar a segurança da rede social. Ele pensou, vou fazer isso, vou ganhar um cascalho ali, um dinheirinho, porque o Facebook recompensa os hackers que conseguem descobrir bugs, principalmente esses críticos de segurança. E o cara provou, foi e invadiu. Ele não vai ganhar dinheiro nenhum do Facebook. Ele vai ganhar de uma outra empresa, mas sacanagem, né? Ele devia... Não, o que é problemático dessa questão toda é que ele foi atrás do departamento do Facebook, avisou várias vezes sobre o erro, reportou o bug várias vezes com documentação, e a resposta que ele recebeu foi: isso não é um bug. Não, e continuou o erro. E o erro continuou ali, ninguém fez nada. Então ele falou: tá bom, isso não é um erro, então vou lá e fez mais do que... Entrou na conta do chefe. Do chefe. Então, do dono. Mas é legal, e o pessoal... Só que aí, de pirraça, né, o Facebook não pagou, porque ele afirmou que, lógico, né, mexeu com o Vespera, né, mexeu só com o Zuckerberg, falou que isso infringiu as políticas de uso do Facebook ao reportar o bug e alterar, né, o mural, a timeline de um usuário, e por isso ele não seria recompensado. Mas aí o pessoal, né, da internet se mobilizou e falou: não, vamos dar parabéns pro cara, né? Já que o cara fez isso. E agora estão juntando dinheiro pra... prestígio ele ganhou, né? Premiar. Prestígio ele ganhou, mas isso é interessante também, porque vale a pena. O pessoal que tá escutando a gente, tá vendo a gente, já tem um conhecimento muito interessante disso, mas muitas pessoas colocam, né, pensam que o Facebook é um lugar, uma fortaleza, né? É um lugar onde você vai colocar suas informações e vai estar muito bem cuidadinho. Não. Mas é muito complicado. Como em qualquer empresa de internet, você não ter 100% de confiança e falar que, né, pode deixar lá, né? Não é bem assim, né? Não é assim. Muito bem, enfim, o cara fez isso, mostrou o erro e espero pelo menos que o Facebook, tudo bem, não vai pagar, corrija o erro. O erro em si já foi corrigido, então, né? Mas só depois disso tudo ter acontecido. Sim. Então, acho que o Facebook admitiu que teve um erro mesmo na equipe que é responsável por receber essas coisas. Porque eles deram um atendimento esquizofrênico para a pessoa, Sim. né? Porque, não, aliás, foram até mal educados, né? Isso não é um bug, tipo, se vira, vai lá descobrir outra coisa. As empresas de tecnologia, Google entre elas, estimula que a comunidade hacker casse erros para poder ajudá-los a reparar, a consertar esses problemas para promover mais segurança no serviço, né? E eles estão provocando justamente o contrário com essa decisão. Vamos ver o que vai acontecer aí, se o hacker vai descobrir novos erros ou não. Mas, diga para ele, né? Não mexa mais com o Zuckerberg, né? Faça isso em outro usuário. Bem, hoje também teve uma notícia bem interessante. O Bradley Manning, o soldado americano que foi acusado e sentenciado a 35 anos de prisão por ter colaborado com o Wikileaks, por ter fornecido dados para o Wikileaks de Julian Assange, né, dados secretos dos Estados Unidos, considerados secretos. Ele, enfim,
vai para cadeia agora, mas ele revelou hoje uma vontade, ele tem um sonho, né, que é mudar de sexo. Tange, você que acompanhou o assunto aí de perto, o que ele explicou, por quê? O que está acontecendo com o Manning? A história do Manning é uma história que é complexa, é fascinante, é polêmica, Sim. Porque ele serviu como militar no Iraque e desde aquela época, lendo reportagens, a gente vê falando com colegas, com pessoas que eram da corporação, que ele já tinha um comportamento diferente, no sentido de que uma personalidade mais fechada, né? Ninguém sabia retraído, né? Ninguém sabia muito bem quem que era de verdade o Bradley Manning, né? Então, até quando ele participa desse vazamento, quando ele reúne as informações, até as pessoas ficaram... Foi um choque, né? Porque ninguém pensou que ele fosse fazer isso. E ele disse que desde aquela época ele já tinha, enfim, né? Problemas reprimidos, né? Ele não sabia a questão sexual dele, enfim, uma série de questões que também a gente não sabe se isso culminou ou não em ele querer divulgar os... Está relacionado? Eu acho que não, né? A gente não sabe, mas o fato é que a história do Manning é muito controversa, no sentido de que algumas pessoas falam que ele é um patriota, né? O próprio Julian Assange fala que ele contribuiu para a democracia, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, ao divulgar, né, dados que comprovam aí uma série de problemas, né, mesmo que os Estados Unidos fizeram ao redor do mundo, especialmente no Iraque, nas operações... para justificar determinadas guerras pelo mundo, isso. Mas muitas pessoas também dizem que a atitude dele não foi uma atitude em sentido de ideal, nem nada disso. Era porque realmente, com todos os problemas, enfim, que não cabe a gente nem saber nem julgar, desembocou nisso para ele querer ganhar fama, enfim. São questões muito controversas que tem essa questão do Manning. E aí, só para concluir essa parte... o julgamento dele foi um julgamento muito duro, né? Sim. Tanto do lado da acusação, que queria que ele fosse... teve gente que defendeu a pena de morte para ele. Porque... Ou prisão perpétua. Porque nesse caso, né, o governo americano e todos os governos do mundo, mas especialmente... São severos, né? O governo americano, ele entende que quando você divulga informações como essa, você expõe, né, a segurança da nação para inimigos externos e inimigos internos. Isso como ele era um militar, isso pode ser uma pena de traição, né? Traição à pátria. Que aí, em muitos lugares do mundo, é a pena capital. E muitas pessoas, antes do julgamento, defendiam isso, e com o tempo isso foi... Está bem dividido, na verdade. A população, metade da população americana ali aprova o que ele fez, e a outra metade, com seus ideais, acha que ele é um traidor. Mas ele, para a democracia, eu acho que para uma democracia em geral, ele contribuiu ali de alguma maneira para que... Falar, olha... Tá acontecendo coisas erradas, enfim, essas são as informações. Por ideal ou não, mesmo, por ideal ou não, é importante, o ato que ele fez motivou um debate muito grande e uma transformação mesmo, que é a minha opinião, de uma série de coisas, né? Sim, e isso o caso Manning vai talvez mudar um pouco a justiça americana, eu acho, porque a justiça americana está sendo criticada por conduzir o caso de uma maneira muito dura, tal, e tem que reaver esse tipo de coisa. Enfim, não só isso, criar esse debate na população também é importante, né? O que vamos fazer a partir de agora? Será que uma pessoa que vazar um dado, que comprova talvez alguma coisa errada, alguma coisa que é certa, essa pessoa ela tem que ser considerada o quê? Aos olhos da justiça, sempre, claro. Foi muito importante. Vamos ver o que vai acontecer. Mas não deixou de ser, assim, ele conseguiu até 35 anos e foi bastante reduzida a pena dele, né? A expectativa é que ele ficasse preso... perpetuamente. Sim, até... uma pena muito mais... Tem gente ainda defendendo, né? Claro. Que ele seja levado a julgamento novamente. Mas isso, assim, também não é algo inédito na história dos Estados Unidos. Tem um caso que até foi retratado em filme, que era um funcionário público americano que ele pegou os papéis do Pentágono na Guerra do Vietnã, né? E mostrou uma série de abusos de poder, crime de guerra e tudo mais, que foi levado à mídia, e isso alterou muitas coisas, né? Os Estados Unidos até... saiu do Vietnã, um dos motivos foi por conta disso. Então, isso é importante, eu acho que é importante para a democracia, é importante, né, para que os direitos sejam garantidos, né? Porque, exatamente. Os caras que estão no poder lá, às vezes, acabam, né, passando por cima de um monte de coisa e não é bem por aí. Para justificar determinados atos. Bem, essa foi a semana, com bastante notícias aí, tiveram mais também, mas essas foram as mais importantes. A gente termina por aqui.
e até a próxima semana. Muito obrigado, senhores.